Muito boa tarde, pessoal. Eu tô aqui hoje com o Flávio da GoTo. A gente vai ter uma conversa muito bacana. Vai conversar um pouco sobre conexões. Ele é um parceiraço nosso, assim como a GoTo. E, como sempre, a gente vai conversar sobre um tema especial aqui, que é como ajudar os nossos clientes, né? E de alguma forma com tecnologia, né? Primeiramente, eu queria pedir para vocês sigam as nossas redes sociais para sempre estar por dentro dos nossos podcasts. A gente tem o YouTube, o Spotify, a Fluids e o Apple Podcast. Então, segue a gente que vocês vão estar sempre por dentro aí de tudo que a gente está lançando e tem muita coisa boa por vir e muita coisa que a gente já fez, então fiquem à vontade. Flávio, tudo bom? Tudo ótimo, maravilhoso. Agradeço pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. É sempre bom conversar com alguém aí que tem uma bagagem, uma experiência e muita coisa para somar, né? A gente, como sempre, como parceiro de negócio, a gente está sempre pensando em ajudar o empreendedor. Não é fácil a jornada deles, a Nem um gente pouco, sabe. nem um pouco. E legal estar contigo aqui, muito bom mesmo te receber e poder compartilhar um pouco do que tu também tem a ajudar. É um grande braço de parceria nosso, a GoTo. E é isso, se apresenta, fala um pouquinho aí da tua trajetória e do que tu tem para trazer pra gente, por favor. Beleza. Bom, eu sou o Flávio, sou gerente de parceiros da GoTo. Sou responsável pela região sul do Brasil e a GoTo ela está investindo muito em trazer novas tecnologias, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de experiência do usuário, para um segmento que até então é muito batido, né? Pô, telefonia. E a GoTo está conseguindo fazer uma transformação e a gente conta muito aí com a parceria da Zopo para chegar, né, nos clientes, nas empresas que estão precisando mudar a forma como atende o seu cliente final. Legal, que massa. Pelo que eu entendi, e me corrige se eu estiver errado, e mais do que me corrigir, né, ensina também o pessoal. Muita gente pensa que telefonia é só um caminho simples de discar e tentar falar com o cliente. Mas a gente aprendeu com a GoTo que é muito mais do que isso, né? Não é apenas uma linha de conexão simples que faz uma conexão e completa uma chamada. Tem muito mais do que isso. Fala pra gente, o que mais é que tem que a gente pode colocar dentro de uma operação e que pode gerar sucesso aí para o empreendedor, gerando mais receita, gerando mais produtividade. Legal. A gente vem num mercado em que a telefonia, por um tempo, todo mundo falava que ia morrer. É igual a história do SDR, todo mundo tá falando que o SDR vai morrer, e não vai, a gente continua precisando dos bons profissionais, mas de fato ela virou um commodity. Então a telefonia por si só, ela virou algo muito estável e que não agrega nada no negócio. Agora, o que que de fato começou a transformar as empresas? É olhar para a telefonia como mais um canal de aproximação do cliente, de atendimento do cliente e de melhorar a experiência que ele tem com a empresa ou com a marca. Então, quando a gente olha hoje telefonia, principalmente quando a gente fala de GoTo, a gente fala de comunicação unificada. Então, a gente está falando de entregar diferentes canais para poder atender o cliente da sua empresa, mas mais do que isso, né, que a gente consiga ter ali gestão, que a gente consiga ter insights de negócio, e aí na GoTo a gente vai estar falando muito de novos canais de comunicação, a gente integra não só a telefonia, mas também, ambiente de reunião virtual, múltiplos canais como WhatsApp, Instagram, Facebook, e a cereja do bolo que hoje em dia, né, toda empresa tem que considerar que é a inteligência artificial. Então a gente está trazendo uma série de novas funcionalidades que elas vão se somar quando a gente fala de omnicanalidade, né, mas ao mesmo tempo gerando novos negócios para o meu cliente, ou seja, a telefonia sai de um lugar muito reativo e ela agora passa a ser algo muito, proativo para gerar receita para o nosso cliente. Maravilha. E legal tu falar isso, né, Flávio, porque a gente, quando é empreendedor, a gente sempre tem que buscar isso, né, a proatividade, a evolução na tecnologia. E uma coisa que eu gosto muito é quando a gente traz um case, né? Então, se tu puder compartilhar comigo uma situação de um cliente de vocês que tinha um cenário e depois que ele colocou o GoTo, ele enfrentou outro cenário e o que que ele viu de ganho, o que que ele viu de melhoria, pô, seria fantástico. E eu tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente vai se colocar nessa situação e a gente vai conseguir ajudar também.
Não, com certeza. Assim, eu tenho uma satisfação muito grande de trabalhar na GoTo, porque, assim, de verdade, a gente tem muitos cases de mudar completamente a realidade de um cliente. A gente tem um case, muito icônico que foi no ambiente de, pandemia, em que a gente pegou um cliente que ele estava, mudando de ambiente, né, de, site físico, né, então ele tinha toda uma mudança de logística, mas no meio do caminho aconteceu a pandemia, então tudo ficou suspenso, impactado, e a gente teve que fazer toda a parte de migração desse cliente para a nuvem, e com a GoTo a gente conseguiu, a gente entregou no prazo né, abaixo do prazo esperado, a gente conseguiu conectar as equipes desse cliente em casa, porque a gente está falando de uma solução em nuvem, e a gente ainda trouxe uma redução de custo aí na ordem de 20% para esse cliente. Então, esse é um case que a gente tem aí que poderia citar. Mas mais do que um case específico, eu acho que para mim, o que me satisfaz é olhar principalmente para o cliente do PME, que a gente sabe que muitas vezes é o empresário que está ali tocando o seu negócio, e entregar para ele uma solução que vai mudar a forma como ele conversa com o cliente dele. Então ele vai adicionar novos canais ou novas funcionalidades, até mesmo na telefonia, e ele vai tornar o negócio dele disponível 24 horas, ou ele vai garantir que o atendimento do cliente dele vai se dar de forma efetiva e a experiência vai ser totalmente diferente, vai transformar a forma como o cliente dele enxerga ele. Então a gente poder falar que uma solução SaaS vai impactar e aumentar a receita do negócio, para mim é o que eu acho que é mais bacana da GoTo. Cara, que massa, que massa. Até hoje à tarde a gente estava conversando aqui e vi uma situação real de um assistente virtual fazendo um apoio de suporte, respondendo uma dúvida, né, de um cliente, super humanizado e bem, real mesmo, assim. E imagino o quanto isso pode ajudar as empresas, né, no quesito de self-service, no quesito de escala, né, acho que isso é sensacional. Fala um pouquinho do que tá vindo, do que já tem de IA, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema que todo mundo sabe tá em alta, né, então todo mundo tá querendo saber aí do que pode ser melhorado nas operações com automação, com a própria inteligência artificial aprendendo e ganhando vida dentro das empresas, né. Sim. É, a GoTo ela é uma empresa que está levando muito a sério essa questão de IA, e a gente está lançando funcionalidades que de fato impactam o negócio. Tu mencionou, né, a nossa recepcionista de IA, e ela faz justamente isso, ela ocupa uma posição de uma pessoa, de um atendente, e ela é conversacional. Então não é mais aquela solução baseada em bot em que se o cliente perguntar tal coisa, eu vou direcionar tal resposta. Não, a IA ela aprende e ela toma decisões com base em bases de conhecimento que ela tem. Então, vamos imaginar, por exemplo, um cliente que tem uma rede de pizzarias e eu quero poder dizer para o meu cliente que agora ele pode perguntar qual é a pizzaria que está com o menor prazo de entrega, ou qual é a pizzaria que fica mais perto do endereço dele, ou até mesmo consultar qual a pizzaria que tem disponibilidade para reserva, ou até mesmo fazer a reserva por telefone, sem passar por uma pessoa. E a recepcionista de IA, ela consegue considerar a localidade, ela consegue considerar a realidade dos produtos do cliente, ou até mesmo a informação que aquele cliente está pedindo, e responder tudo isso em tempo real, como se fosse uma pessoa. Então, a forma como a gente agora está entregando nessa funcionalidade de recepcionista de IA, ela já muda completamente o panorama de empresas que têm aquelas tarefas que são repetitivas, e aí eu não preciso mais ter uma pessoa para fazer aquela tarefa, eu posso colocar essa inteligência artificial, ou ainda negócios em que eu preciso estar operando 24/7, porque daí não tem mais aquela barreira, ou barreira trabalhista, ou até a barreira, de geolocalização, eu posso simplesmente substituir isso já dentro da minha solução de comunicação. Cara, que bacana, hein. E 24/7 ainda, o que é melhor, O né. sonho de todo empresário, né, É, reduz custo, opera sem no 24/7. não paga adicional noturno, não tem absolutamente nenhum problema trabalhista nem nada mais, né. Exatamente. E é muito engraçado, porque, assim, as aplicações elas são infinitas. Qualquer negócio hoje pode se beneficiar da IA. Imagina uma livraria, por exemplo, em que eu quero ligar na livraria, perguntar se tem determinado livro e eu posso sugerir para aquele meu cliente outros livros que eu tenho, por exemplo, que estão no estoque, com um desconto maior ou baseado naquele livro, né, com o mesmo
tipo de história, sugerir outras alternativas, porque eu não tenho o título que ele pediu. Então, a gente começa a passar né, na frente de empresas e vai vendo, pô, esse cliente podia se beneficiar dessa forma. Aí, às vezes, a gente fala com outro cliente que é um negócio diferente e ele se beneficiaria também de outra forma. Então, as aplicações que a gente tem para a solução da IA que já está disponível na GoTo é quase infinita. Cara, que bacana. Eu fico, percebendo pela caminhada que eu já tive em algumas empresas, que isso se encaixa em diversas situações, né, porque tem muita gente que precisa alocar para a equipe de pós-venda, para a equipe de suporte, né, e quando tu cresce a empresa, cada vez tu tem que contratar mais. Então, acaba ficando insustentável, né. Quando tu transforma isso em um atendimento via inteligência artificial, não importa se a tua empresa dobrar, triplicar, quadruplicar, sempre vai ter uma tecnologia para te atender e para ajudar, né. Exato. E o impacto para o PME, né, porque vamos imaginar o mercado brasileiro, né, o brasileiro ele é muito dinâmico, e o cliente do PME ele não tem uma estrutura muito grande, ele não pode ter muitos funcionários, né, e também não pode operar 24/7 na maioria dos negócios. Agora, o cliente brasileiro, ele é aquele que liga na empresa, que ele quer consultar algum serviço, alguma coisa, e se aquele telefone chamou e não atendeu ou estava ocupado, o que que ele faz? Desliga e pega o próximo do Google. Agora, como é que eu garanto que a minha empresa não vai perder esse cliente? E se eu pudesse dar um canal para ele onde, pô, o cliente ligou, mas não tem ninguém disponível? Pô, direciono ele para uma recepcionista de IA, ou eu dou uma mensagem dizendo, ó, a gente está com todo mundo ocupado agora, deixa teu contato que a gente vai te ligar assim que disponibilizar. Eu começo a captar aquele cliente e não dou mais a alternativa dele ir para o meu concorrente ou para uma outra empresa. Então, quando a gente começa a considerar as formas como a GoTo pode impactar o negócio, a gente inclusive gera, às vezes, novas fontes de receita para o cliente do PME. Que legal. Agora tu lembrou de um ponto muito interessante que a gente conversou também, que é métricas, né. Então, por exemplo, o exemplo atual de diminuir um churn, né, não ter um cancelamento, aumentar a receita de retenção, né. A gente falou bastante ali de dashboards, indicadores que são super relevantes para uma operação, né, além daqueles que são de indicadores que é tempo falado, que todo mundo tem, chegando até em termômetro de humor, coisas que identificam realmente, assim, a qualidade de conversação, né, com nível de discurso, então, pô, coisas avançadas, né, Uhum. que impactam diretamente na taxa de conversão dentro de um processo comercial, dentro de um processo de pós-venda de qualquer equipe, né. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque foi bem interessante ali que tu mostrou e acho que é super relevante a gente compartilhar um pouco disso com todo mundo. Claro, claro. Não adianta a gente ter uma solução, simples e fácil de usar para o usuário, mas que acaba virando uma bagunça para quem faz a gestão, né. E a gente se preocupa muito com isso na GoTo, então a gente tem, né, na parte de administração, toda uma solução para trazer o informacional para o cliente. Então a gente tem relatórios com dashboards que eles são tanto, quantitativos, como eu consigo também descer no nível qualitativo e olhar cada atendente ou cada ligação, cada interação, cada atendimento do WhatsApp. E para esses atendimentos, eu consigo chegar no detalhe de ter o resumo daquela conversa baseada em IA. Então hoje a IA ela pega aquela gravação, processa, gera um resumo para mim. Eu consigo ter o sentimento, né, então, pô, aquela ligação foi positiva, foi negativa, foi neutra, quais foram os tópicos mais abordados. E aí a gente sai de um panorama aonde um gestor de uma equipe de atendimento ou de uma equipe de venda, ele precisava tentar pescar por amostragem como é que estava a qualidade do seu atendimento, e muitas vezes ele deixava passar atendimentos que não estavam satisfatórios porque ele não pegou, e agora eu consigo em tempo real saber quantas chamadas estão acontecendo, quais delas estão negativas, o motivo pelo qual está negativo, eu consigo interagir e escutar aquela chamada em tempo real, e aí eu foco a minha energia como gestor exatamente no ponto de dor da minha operação. É alguém que está precisando de treinamento? É um colaborador que está ali desanimado, desmotivado? Ou é uma falha do meu processo? Pô,
eu consigo agora corrigir isso em tempo real. Antes, eu muitas vezes ia corrigir isso depois, olhando no meu relatório, que é igual dirigir pelo retrovisor, e às vezes eu já tinha perdido o cliente, às vezes eu já tinha perdido o colaborador, ou até mesmo, né, perdido uma equipe inteira. E com as soluções da GoTo, principalmente quando a gente fala de relatórios e informacional, a gente consegue ser muito mais dinâmico para o nosso cliente. Basicamente, então, a gente responde para o gestor, deixa ele muito mais perto da resposta de o que que esse meu colaborador está fazendo de errado. Correto, exatamente. E muitas vezes em tempo real. Eh, uma coisa que um gestor consegue fazer, parece, às vezes simples, mas a maioria das ferramentas não permite, imagina que eu tenho lá 30 pessoas na minha, gestão de atendimento, e eu começo a perceber que eu estou tendo vários cancelamentos naquele período. Eu posso em tempo real ouvir, vou lá e coloco para ouvir o que que meu colaborador está falando com o cliente. Será que ele está fazendo a abordagem certa? Será que ele está conseguindo, eh, defender bem, né, o atendimento? E se ele não estiver conseguindo, eu consigo interagir com o meu atendente sem o cliente ouvir do outro lado, que é o que a gente chama de modo sussurro. Então imagina que eu consigo elevar o meu nível de coaching, né, da minha equipe, primeiro para quem realmente precisa e segundo no em tempo real, né, no momento em que aquele contato está acontecendo. Porque depois que perdeu não adianta mais, né. Não vai. E É, muitas vezes a gente perdendo um cliente, alguns outros acabam indo junto, né. pois então, olha só. E aí tu evita, né, e age de forma proativa, querendo ou não, né, e preventiva com um cliente que poderia ter sido um cancelamento, descobrindo isso através de indicadores e entrando dentro de uma conversa e mudando o cenário. Exato. E é por isso que a gente fala que a solução da GoTo ela foge daquela vala comum da telefonia pela telefonia. A gente está, de fato, melhorando a comunicação do cliente, a gente está melhorando a taxa, muitas vezes, de conversão ou a taxa de retenção, e de fato, no final do dia, o que a gente está fazendo é aumentando a receita do cliente, blindando melhor a base de clientes dele, e ele, às vezes, não percebe, mas é a GoTo que está trazendo ele no cenário de telefonia tradicional para comunicação unificada de fato, né. Sensacional, sensacional. E bom, a gente já está falando de tudo isso, de tecnologia, que é um grande pacote, né? Mas a gente está falando na GoTo com uma equipe gigante de desenvolvedores que estão super preocupados em continuar evoluindo e aprimorando a tecnologia, né? Fala um pouquinho pra gente desse cenário, né, atual aí, e principalmente o que que espera do futuro de quem vai começar a ser GoTo depois que escutar esse podcast, e o que que espera, daqui para frente, o que que a gente vai trazer aí para o mercado, um spoiler, né, um cheirinho aí de o que pode vir e pode cada vez ajudar mais eles. Legal. A GoTo ela é uma empresa global, né, então a gente tem uma estrutura muito grande para suportar o serviço. Falando desde a estrutura física, a gente tem aí mais de 13 data centers hoje, em vários países diferentes, e a própria equipe que suporta o serviço, né. Então a gente tem uma equipe aí com diversos, desenvolvedores, e a GoTo ela é muito ágil em aplicar melhorias. Então, por exemplo, a gente lançou a integração com o WhatsApp, era algo que era muito solicitado, não era uma necessidade latente para a GoTo global, porque quando a gente olha o mercado americano, não é um mercado que usa o WhatsApp, eles usam muito mais o SMS, mas a GoTo ouviu a demanda aqui dos nossos clientes no Brasil, a gente colocou no roadmap de desenvolvimento, lançamos a integração com o WhatsApp no ano passado, metade do ano passado, e a gente lançou bem no modelo MVP, para poder atender a necessidade do cliente. E os clientes foram né, nos trazendo feedbacks. Pô, a gente precisava que fizesse isso, precisava que tivesse essa funcionalidade. E a gente foi levando isso para nossa equipe de produtos e a gente criou um roadmap gigantesco, mas que foi entregue assim em tempo recorde. Então a gente consegue ser muito rápido em melhorar a ferramenta para o cliente. E mais do que isso, a gente nunca lança uma funcionalidade por lançar. Cada funcionalidade que está ali no nosso roadmap, ela foi solicitada, ou ela foi sugerida, ou ela foi testada por um cliente, e por isso ela está ali, e por isso ela impacta o nosso cliente. E falando, assim, né, de coisas que vão acabar vindo aí, a gente está agora num momento de IA, né, a gente e como eu falei no início, a GoTo está muito comprometida com a implantação da IA nas suas soluções. Então a gente acabou de lançar, muito recente agora,
a recepcionista por IA, e a gente vai ter mais algumas, funcionalidades que a gente vai agregar, inclusive chegando no nível de ter uma IA para fazer prospecção, qualificação de leads, conversando com o cliente. A gente não está falando, né, de aquele robozinho que liga: "Oi, eu vendo tal coisa, quer marcar uma reunião, sim ou não?". Não, a gente está falando de uma IA que ela vai poder pesquisar primeiro na internet, o que que a empresa faz, quais foram as últimas notícias, quem é o decisor, montar uma estratégia de prospecção com base nessas informações, e ela vai ligar já para falar: "Oi Luiz, tudo bem? Aqui quem fala é o Flávio da GoTo. Eu vi, né, que vocês participaram da feira tal e vi que tu é responsável pelo setor não sei o quê, e eu queria saber se a gente consegue marcar uma conversa, porque eu queria muito falar sobre como a minha solução pode impactar o teu negócio". Isso tudo, a gente pensar que a gente vai poder ter várias, vários robôs de IA, né, fazendo isso ao mesmo tempo, é a mesma coisa que a gente dá para uma empresa a possibilidade de alavancar o seu negócio do dia para noite, sem carga trabalhista, sem treinamento de equipe, sem turnover, sem um monte de problemas que ele precisaria ter. Tudo isso, né, tá aí já na porta para acontecer. Cara, que massa, hein? Esse daí é uma funcionalidade que até a gente vai absorver, porque isso é sensacional. Imagina tu poder, atuar em toda a base que tu tem, que tá lá perdida, né, e mais uma base de prospecção gigante que existe no mercado brasileiro, né, que nem conhece o que a gente oferece, nem tem ideia do quanto a gente pode agregar, através de inteligência artificial. Porque hoje, de fato, né, pra que tu tenha um humano fazendo isso, existe um esforço gigante de treinamento, existe um custo gigante, né, e quando a gente fala de fazer isso de forma automática, não existe mais esses limites, essas limitações, né. E tem uma questão motivacional, né, porque, pelo menos quem estiver aí nos assistindo, ouvindo, já passou por isso vai saber. É muito chato tu ligar, por exemplo, para uma lista de clientes que são clientes perdidos, porque tu sabe que tu já perdeu, então tu já entra com aquele sentimento de: "Pô, vou tentar de novo, falar com esse cara, ele já não fechou comigo no passado". Ou quando a gente pega um cliente, que eu quero incrementar serviço, pô, vou ligar para o cara para oferecer mais coisa, ele vai reclamar comigo que ele já tá pagando caro. Então, tem uma questão ali, né, do motivacional pra gente trabalhar com esse tipo de ação. Agora a IA não tem isso, ela não tem esse sentimento, ela vai executar a tarefa. Então se eu der para ela uma lista de 300 clientes, que foram clientes que eu perdi no último semestre e agora eu quero fazer um novo contato, ela vai ligar para todos os 300, não é para um, para 2, para 3, ela vai ligar para todos os 300. E mais do que isso, ela vai ao mesmo tempo pegar os 300, pesquisar sobre os 300, montar uma estratégia de abordagem para os 300 e fazer os contatos. Eh É absurdo o como a gente consegue escalar um negócio, considerando que a gente vai ter esse tipo de aplicação, e o quanto eu precisaria ter de custo e mão de obra para fazer a mesma coisa montando uma equipe com pessoas, né. Cara, e sem reclamar, né, E sem reclamar. e sem se desmotivar. O que eu vejo muito do futuro é a gente trabalhar com parceiros igual a GoTo, né, então a Bitrix ela já junto com a Zopo já entrega muito desse valor, de tentar tirar a atividade operacional que deixa o colaborador, independente da área, frustrado, porque ninguém gosta de ficar fazendo serviço operacional que não entrega resultado. A pessoa até ela se sente, sente até que, o intelectual dela tá sendo tá mal empregado, né, então, pô, todo mundo estudou, todo mundo quer crescer na carreira, quer se desenvolver e quer fazer atividades que usam cada vez mais o seu intelectual, né, É. principalmente as novas gerações. E aí a gente jogar essas atividades que uma IA absorveria na mão de um humano, é frustrante, né, eles não esperam que conseguir fazer isso por muito tempo, então, a nossa conexão ela tá muito forte nisso e eu vejo que a gente consegue ajudar muita gente. Com certeza. E é o que eu falo, né, porque às vezes parece meio cruel quando a gente fala assim: "Não, pô, a IA que a gente está implantando vai substituir ou vai, né, se sobrepor a uma equipe de várias pessoas". E eu brinquei antes, né, "Pá, o SDR vai morrer, a vaga do SDR", não vai, vai ter Não vai. posições que são estratégicas. Tempo atrás eu dei um exemplo conversando com o pessoal dizendo: "Vamos imaginar como foi a evolução da nossa tecnologia, né. Antigamente eu tinha lá
o pessoal andava de cavalo, carroça, aí eu tinha o cara que guiava a carroça, então o trabalho dele era limpar a carroça, fazer a manutenção, cuidar do cavalo e levar as pessoas. Aí surgiu o carro, aí pô, agora morreu o cara da carroça? Não, ele se especializou e virou motorista de carro, mas ele teve que aprender, ele teve que evoluir, mas a demanda continuou existindo, levar as pessoas de um lado para o outro sempre foi uma demanda. Só que daí depois surgiu o avião. Poxa, agora não vai mais precisar do carro, porque agora o avião coloca muito mais pessoas e aí só tem um piloto, antes eu tinha que ter vários motoristas. Não, porque agora eu tenho mecânico, agora eu tenho o pessoal que trabalha no aeroporto, eu tenho a aeromoça, eu tenho então as posições elas vão mudando, as vagas elas vão mudando, mas elas requerem algumas qualificações. A IA é a mesma coisa, e a solução da GoTo também. Então, o que a gente dá para as empresas é a oportunidade delas crescerem, alavancarem o seu negócio com tecnologia e dos seus colaboradores se qualificarem e, né, focarem naquilo que realmente é importante, que é mudar a forma como os seus clientes enxergam as suas marcas, né. Boa. Eu sempre acredito que toda empresa que tem um colaborador que está dentro da cultura dela pode ser aproveitado. E de fato, né, a gente percebe que o uso da IA num processo de tarefa operacional ajuda muito esse colaborador, que antes não tinha tempo, fazer coisas novas. Então a gente pode pensar em diversos projetos ou atividades que vão gerar mais valor, né? E que antes, porque ele tinha esse volume de operacional gigante, ele não podia ser alocado para isso. Então, com certeza tem muito espaço ainda para a operação de pós-venda na posição do SDR, LDR, BDR, trabalhar e conseguir aumentar aí taxa de conversão, enfim, dentro de toda a jornada do cliente, né? E acho que é sensacional a gente poder fazer isso, porque a gente também, como gestor, se sente mais útil na vida dessas pessoas, porque tu tá desenvolvendo eles para um novo patamar, né? Para atividades que são de racional, né? De lógico, que vai, inclusive, pilotar a IA, né? E ajudar a pilotar a IA para ter resultados incríveis, né? Exato, corretamente. E tu comentou sobre a questão da parceria, né, da GoTo com a Zorro, e eu tenho essa certeza também. Da mesma forma que a GoTo, a nossa expertise é impactar os negócios através da comunicação, e principalmente a comunicação unificada em nuvem, a gente no Brasil não opera sem ser via parceiro. Então a gente precisa muito de parceiros que tenham a expertise como a Zopo tem, de saber o que oferecer para cada cliente, como conversar e como implantar uma solução que faça a diferença. Porque no final do dia a GoTo ela tem a melhor solução, a melhor ferramenta, mas o parceiro tem a expertise daquele cliente que ele está atendendo. Então a gente também acredita, né, e conta muito com a parceria com a Zopo para que a gente possa levar cada vez mais essa solução, esse diferencial de negócio para o nosso mercado do PME aqui, né. Boa, essa é a ideia. E vocês que estão ouvindo a gente, se vocês quiserem saber mais sobre essa parceria e sobre o quanto a gente consegue agregar aí na tecnologia de vocês, no processo de vocês de comunicação com o cliente, né? E até de gestão do time, conversa com a gente está à disposição, né? Pode encontrar a gente aí em todos os canais dentro do nosso site, né? Chama a gente ali no WhatsApp, manda um e-mail, ou enfim, faz uma ligação pra gente, que a gente está dentro dessa telefonia e vai ter alguém responsável ali para atender vocês e mostrar um pouquinho do que a gente está querendo construir aqui. Muito bom. Flávio, eu queria ouvir de ti, sim, de forma geral, o que que tu imagina aí que a gente vai construir ao longo do tempo, né? E até deixar um pouquinho aí da tua visão do que os nossos clientes vão poder construir com a nossa parceria em conjunto, né? Legal, legal. Eu vejo que, falando de parceria, né, a Zopo cada vez vai crescer mais aí, né, em aumentar o seu leque de soluções, e isso passa muito por conseguir, costurar bem com os clientes essas necessidades, né. Então, aquela questão de uma solução que atende tudo é coisa do passado, não é mais assim. Então, às vezes, eu tenho que compor uma solução para o cliente com várias ferramentas ou com várias tecnologias, e eu vejo que vocês conseguem ter esse approach, né, essa abordagem com os clientes e, do lado da GoTo a gente sempre vai estar amparando vocês com
uma tecnologia sólida, robusta, mas ao mesmo tempo com novas funcionalidades. A gente faz, por exemplo, uma vez por trimestre, um evento de lançamento de funcionalidades, em que a gente pega todas as melhorias ou novas ferramentas que a gente desenvolveu e a gente apresenta para o mercado. O evento desse trimestre, para vocês terem uma ideia, a gente está lançando mais de 100 novas funcionalidades. Muitas delas, eu não tenho nem custo para o cliente, eu simplesmente, eh, libero para ele aquela funcionalidade. Então, vocês poderem oferecer para o cliente de vocês uma solução robusta e depois de 2, 3 meses ligar para ele e dizer assim: "Opa, tudo bem? Lembra aquela solução que tu comprou? Ah, lembro. Agora ela ainda faz mais isso, 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 isso". Então a gente quer ser o melhor parceiro para que vocês possam impactar, né, os clientes que vocês atendem aí. Maravilha. Essa é a parceria que a gente quer, né, com certeza, que a gente cresce junto. Bom, muito legal. Eu queria deixar um espaço, né, para tu deixar um recado para todo mundo aí, e também trazer um pouquinho aí dos teus contatos, enfim, para quem quiser entrar em contato contigo e a gente poder aí espalhar essa notícia boa pra galera. Legal, legal. Bom, eu da minha parte, né, agradeço aí de novo pelo convite, fico muito feliz de estar aqui num parceiro como a Zopo. Acredito muito que a gente tem um potencial grande para transformar o mercado, principalmente na região que a gente está aqui no sul do Brasil, até porque é uma região, que é muito latente em tecnologia, e a gente está aqui em Santa Catarina e sabe que é hoje o principal polo de tecnologia do sul, ou talvez até do Brasil. Eh, e, a GoTo ela continua com esse foco de impactar o negócio do cliente, levando para ele uma comunicação melhor, uma experiência melhor para o seu usuário, eh, agregando ali funcionalidades como IA, como integrações, que é um tema que, pô, dá para escrever um livro falando só de integrações, porque a gente melhora inclusive, a forma como o cliente usa a sua própria ferramenta de CRM ou de fluxo de processo, por exemplo, e leva essas informações da telefonia para dentro da ferramenta. E o nosso compromisso é esse, né, garantir que a gente vai continuar entregando uma solução robusta, simples de implantar, simples de utilizar e que na maioria das vezes, se possível, né, ainda gere uma redução do custo. Acho que o principal, provocação aqui que eu posso fazer e, né, já indo para um final o telefone ele morreu, mas a comunicação não. Então o cavalo com a carroça, o carro, né, morreram, mas a necessidade de transporte continua existindo e a necessidade de comunicação também. Então, a gente está disponível para que, né, cada um de vocês escolham a melhor solução de comunicação e eu tenho certeza de que a GoTo é essa opção aí para vocês. Maravilha! Você que é cliente da Zopo e usa o Bitrix e não tem a GoTo, fala com a gente. E você que não é cliente da Zopo e não usa o Bitrix e não tem a GoTo, então fala realmente com a gente porque está precisando muito da nossa ajuda. E é isso, eu queria agradecer, grande Flávio, que papo legal, cara, que troca de informação bacana. É super rica, assim, acho que todo mundo vai aprender um pouco mais sobre a tecnologia aí do processo de comunicação e o quão longe eles podem ir com isso. Então, pô, obrigado demais, né, por ter participado aqui com a gente. Ó, o alarme tá pouco pra mim. Tu falou que era para os clientes ligar, eles já começaram, Já né? começou as ligações, já. Já começaram. Muito bom. E, pô, obrigado demais. Super rico pra gente estar com a tua presença aqui e que todo mundo aproveite um pouco desse conhecimento e não só isso, que aproveite do que a gente realmente tem a agregar para eles, que é melhorar a tecnologia, melhorar a performance, melhorar a eficiência e no final gerar mais dinheiro para as empresas e para as pessoas que estão nelas. E eu tenho certeza que vai dar certo com a GoTo e com a Zopo juntas aí. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Obrigado, gente.